Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre micro-organismos. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Falar sobre micro-organismos é algo muito amplo, pois como o próprio nome já diz, micro significa pequeno. Logo, micro-organismos são organismos pequenos que só podem ser vistos individualmente com o auxílio de equipamentos de aumento como o microscópio. Os micro-organismos vivem em diferentes regiões do planeta, desde os polos até a linha do Equador, do pico de montanhas à profundeza de oceanos. Eles podem ainda viver em temperaturas muito altas ou em temperaturas muito baixas, além de poderem estar dentro de seres vivos como o ser humano. Em geral, a nomenclatura micro-organismo refere-se a fungos, bactérias, vírus e protozoários. Nesta aula, conheceremos mais sobre os protozoários e vírus. Dentro da classificação dos 5 reinos, os protozoários pertencem ao grupo dos protistas, juntamente com as algas. Já os vírus são considerados por alguns especialistas como seres vivos, e por outros não. Para conhecermos mais a fundo esse conteúdo, quero saber se você lembra o que é uma célula. Célula é a unidade básica funcional dos seres vivos. É como se fossem os controles necessários para jogar um videogame. No geral, as células possuem uma estrutura básica com uma membrana plasmática, que as individualiza. É como se fosse a pele da célula. Também um material genético que determina as características que os indivíduos devem ter. Por exemplo, quem determinou que o meu olho deve ser escuro foi o material genético que está nas minhas células. Além disso, as células possuem um citoplasma, que por sua vez possui organelas. As organelas são estruturas responsáveis por fazer as células funcionarem. As células podem ser de 2 tipos: eucarionte ou procarionte. Hoje eu vou mostrar para você como é uma célula eucarionte, que é a célula dos protozoários. Células eucariontes são células com uma membrana, a membrana nuclear, que é uma espécie de bolsinha guardando material genético. Além disso, ela possui várias organelas com membranas. Fungos, animais, plantas e protozoários são exemplos de organismos que possuem célula eucarionte. Os protozoários são seres que contêm células eucariontes, como falado anteriormente. Além disso, eles são seres unicelulares, ou seja, são formados por uma única célula. Outra característica desses indivíduos é que eles são heterotróficos. Isso significa que eles não produzem o seu próprio alimento. Eles podem alimentar-se de algas, bactérias e pequenos vermes. A grande maioria dos protozoários são de vida livre e podem ser encontrados principalmente em água doce, mas podem facilmente ser encontrados em águas salgadas ou regiões de lodo. Existem ainda os protozoários parasitas. Um parasita é um organismo que vive obtendo alimento de outro organismo e causando prejuízo a este outro organismo, chamado de hospedeiro. Observe neste exemplo. O cão é o hospedeiro e o carrapato é o parasita obtendo alimento a partir do cão. Muitas vezes, os seres humanos podem ser hospedeiros de parasitas, sendo acometidos pelas doenças, toxoplasmose, doenças de Chagas, malária, leishmaniose, giardíase e amebíase. A toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Esse parasita pode ser encontrado em fezes de gatos, água não tratada e carnes mal cozidas. A transmissão pode ser feita através da carne contaminada com os cistos, que
são como se fossem ovos de Toxoplasma gondii e através do contato com fezes contaminadas de gatos. Ainda, mães grávidas podem passar para os filhos. De modo geral, as pessoas afetadas não apresentam sintomas, mas pessoas com sistema de defesa fraco, como bebês, por exemplo, podem apresentar tontura, confusão mental, ínguas, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, febre, cansaço, manchas vermelhas, dificuldades de enxergar e de respirar. Em casos extremos, quando a doença não é tratada, pode levar à cegueira e até à morte. O diagnóstico é realizado a partir da presença dos sintomas e de exames de sangue. Caso você sinta estes sintomas, procure um médico. A prevenção é consumir água potável, carnes bem cozidas, lavar bem frutas, verduras e utensílios de cozinha e evitar contato com fezes de gato. Já a doença de Chagas é ocasionada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A doença de Chagas pode ser transmitida de 5 maneiras diferentes: pelo contato das fezes do inseto Triatomynes, popularmente conhecido como barbeiro, contaminado após picada do inseto, também por contato com alimentos contaminados, mães grávidas infectadas que passam para o bebê, transfusão de sangue ou transplante de órgãos quando o doador está contaminado, ou pelo contato com ferida ou mucosa de pessoa contaminada. Esta doença possui 2 fases, uma fase aguda e uma fase crônica. Nessa fase aguda, a pessoa pode apresentar sintomas ou não. Geralmente, os sintomas são febre prolongada, dor de cabeça, fraqueza intensa e inchaço no rosto ou pernas. Já na fase crônica, os sintomas costumam ser problemas no coração e problemas no sistema digestório. O diagnóstico é realizado através dos sintomas, principalmente da febre prolongada por mais de 7 dias. Por isso, ao sentir esses sintomas, procure imediatamente um médico. O tratamento deve ser realizado através de medicamentos receitados pelos médicos. A malária é uma doença causada pelo parasita do gênero Plasmodium e é transmitida ao homem pela picada do inseto fêmea do gênero Anopheles. Outra forma de adquirir a doença é através de transfusão sanguínea de uma pessoa infectada, também pelo compartilhamento de seringa e de mãe grávida para bebê. Os sintomas ocorrem após 1 semana que a pessoa foi picada pelo inseto Anopheles. Ele começa a apresentar febre alta, calafrios, suor e dor de cabeça. O diagnóstico é feito por meio de exames parasitológicos ou testes rápidos. Já o tratamento é realizado por meio de medicamentos específicos para a malária. Por isso, ao sentir esses sintomas, procure imediatamente o médico. No Brasil, a maioria dos casos de malária ocorre na Amazônia, por conta das condições ambientais favoráveis ao ciclo de vida do mosquito. Se você mora nessa região, fique atento. Os protozoários não causam apenas doenças nos seres humanos. Eles podem ser benéficos em muitos ramos, como ambiental ou para o solo e ainda na área médica. O esgoto doméstico utiliza processos biológicos para degradar a matéria orgânica. Isto quer dizer que utiliza seres vivos para quebrar partículas do esgoto. Neste processo, os protozoários podem ser utilizados para clarificar o esgoto. Perceba nesta imagem, em vermelho, os protozoários degradando a matéria orgânica em azul. No solo, os protozoários auxiliam na manutenção da reciclagem do nitrogênio, que é um elemento químico importante para a formação de substâncias do corpo humano. Isso acontece porque os protozoários consomem as bactérias do solo e mantêm o equilíbrio de quantidade de organismos no solo.
Além disso, eles ajudam no processo de decomposição do solo. E suas fezes são fertilizantes riquíssimos para o solo. A sua importância na área médica dá-se devido ao fato de que, ao conhecer o ciclo de vida dos protozoários e a forma de transmissão de doenças que são causadas por eles, torna-se possível produzir remédios e tratamentos eficientes para combatê-los. Os vírus são seres pequenos, considerados parasitas celulares obrigatórios, já que se reproduzem dentro de células. Observe aí o vírus entrando na célula, se multiplicando e eles saindo da célula. Esses organismos não possuem células, sendo considerados por alguns pesquisadores como seres não vivos. Mas como se reproduzem? Outros pesquisadores os consideram seres vivos. Muitas pessoas acham que os vírus existem apenas para causar doenças. Isso principalmente após a pandemia de Covid-19. Esta ideia está equivocada. Embora uma parte cause realmente doenças, os vírus possuem papel na manutenção da vida na Terra. Se os vírus deixassem de existir, por exemplo, muitas bactérias existiriam em um número gigantesco no planeta. E bactérias que são fundamentais para a vida na Terra deixariam de existir. Além disso, infecções com vírus benéficos podem auxiliar o corpo humano a se proteger contra doenças. A fagoterapia também é um benefício dos vírus. Ela é o tratamento no qual alguns vírus capazes de combater bactérias são colocados dentro de corpos humanos infectados por bactérias. Viu como é importante estudar ciência e conhecer o mundo que nos cerca para termos mais saúde? Agora, vamos testar o que aprendemos na aula de hoje. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Algumas doenças graves são causadas por protozoários, como a doença de Chagas, que é causada pelo... Temos aí 5 alternativas. A. Trypanosoma cruzi. B. Leishmania brasiliensis. C. Trichomonas vaginalis. D. Balantidium coli. E. Pneumocystis carini. Vamos lá, a resposta correta é a letra A, Trypanosoma cruzi. É quem causa a doença de Chagas. Vamos para a atividade 2? Os protozoários são seres unicelulares e heterotróficos que podem trazer muitos benefícios à sociedade. Entre os benefícios que eles trazem, não está o ou a. Então, você tem aí 4 alternativas. A. Clarificação do esgoto. B. Manutenção da quantidade de micro-organismos no solo. C. Auxílio na produção de medicamentos. D. Manutenção do ciclo de oxigênio. A resposta que você deve marcar é a letra D. Os protozoários não auxiliam na manutenção do ciclo do oxigênio. Se você marcou essa questão por engano, é porque os protozoários, na verdade, auxiliam na manutenção do ciclo do nitrogênio. Vamos à próxima atividade? Atividade 3. Os vírus podem ser utilizados para combater bactérias infecciosas no corpo humano. Para isso, alguns vírus do tipo bacteriófagos são colocados dentro de corpos humanos, já infectados por bactérias. Esse tratamento é chamado de... Falamos sobre isso na aula de hoje. Acerta, hein? 4 alternativas. A, B, C e D. A. Bacterapia. B. Fagoterapia. C. Viterapia. E D. Vírus bactéria terapia. A resposta correta é fagoterapia. Esse fago significa vírus, por isso é fagoterapia. E aí, acertou as questões? Se acertou,
Parabéns! Se não, refaça, você vai acertar, eu tenho certeza. E qualquer dúvida, olhe novamente a aula. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, conhecemos mais sobre dois tipos de micro-organismos, os protozoários e os vírus. Vimos que os protozoários são seres unicelulares, ou seja, possuem uma única célula, sendo esta célula eucariota. Além disso, eles não produzem o seu próprio alimento, são, portanto, heterotróficos. Muitos protozoários podem causar doenças como a doenças de Chagas, toxoplasmose, malária, leishmaniose, giardíase e amebíase. Entretanto, os protozoários também podem ser benéficos ao homem, no ramo da medicina, no meio ambiente, no tratamento do esgoto, na manutenção da qualidade do solo e até no ciclo do nitrogênio. Os vírus não possuem células, sendo considerados por alguns pesquisadores como seres não vivos. Mas como se reproduzem, outros pesquisadores os consideram seres vivos. Alguns vírus podem causar doenças, como as viroses. Entretanto, eles são importantíssimos para a manutenção da vida na Terra para o homem, auxiliando o corpo humano a se proteger contra doenças. E, além disso, também podem ser utilizados na fagoterapia, que é um tratamento no qual alguns vírus são capazes de combater bactérias. Para isso, são colocados dentro de corpos humanos infectados por bactérias. Nossa aula vai ficando por aqui. E eu te aguardo na próxima aula, combinado? Um grande abraço, tchau!